Noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão da mentoria de desbloqueio emocional. Coloque expectativas no seu coração, porque certamente essa aula tem o poder de impactar a sua vida, de impactar o seu futuro. Quem fala aqui é o Victor Freire, eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental especializado em desbloqueios emocionais. Que maravilha que você está aqui comigo hoje novamente, mais uma vez, te receber para que juntos nós possamos durante toda essa jornada construir uma vida extraordinária. Quem estava aqui ontem, comenta aqui no chat. Eu. Comenta aqui no chat, deixa eu ver se você estava aqui comigo ontem, beleza? Ontem nós tivemos uma aula poderosa. Nós falamos sobre como identificar os bloqueios emocionais e aplicamos uma técnica terapêutica poderosa, a escrita terapêutica. Quem não assistiu a aula de ontem, você pode estar assistindo ela aqui pelo YouTube, através do meu canal, ok? Então não perca essa oportunidade. A aula de ontem foi poderosa, ok? Comenta aqui embaixo aqui quem gostou da aula de ontem, quem escreveu as cartas, quem chorou muito, quem dormiu melhor. Comenta aqui no chat que eu quero saber. Comenta aqui no chat que eu quero saber. Olha, hoje a gente vai identificar por que as pessoas não conseguem romper na vida, por que as pessoas não conseguem, por que elas vivem perdidas, sem direção, por que elas não conseguem compreender o seu potencial máximo, por que elas não conseguem tirar para fora o seu potencial máximo. Todo ser humano tem a capacidade, tem um potencial para construir a vida dos sonhos. Construir a sua identidade profética, o seu eu mais forte, o seu eu na visão do Criador do universo. Mas a maioria das pessoas, elas não entendem, elas não sabem como achar isso, elas não sabem como colocar isso para fora. E é nisso, exatamente nisso que a gente vai abordar a aula de hoje, como que você pode despertar o seu potencial máximo. Ok? Então coloque expectativas no seu coração, tá bom? Porque essa aula tem um poder muito grande para você aproveitar o máximo dessa aula. Papel e caneta na mão, para que você possa anotar os insights mais poderosos. Todas as aulas eu preciso que você tenha papel e caneta na mão, para que você possa anotar os insights. A partir do momento que você anota, a psicologia traz que você consegue reter até 75% do conteúdo. E quando você só assiste, quando você só escuta, você consegue reter até 15% depois de 3 dias. Então, quando você anota, você consegue reter mais esse conteúdo na sua mente. Isso vai te ajudar em todo esse processo. Então, anote as informações que você acha mais importantes, ok? Anota essas informações. Outra coisa importante, se você puder, vai para um lugar reservado ou coloque um fone de ouvido para você mergulhar. Hoje, no final, a gente vai fazer uma técnica de resignificação em bloqueios emocionais diferente, muito poderosa, ok? Uma das ferramentas que eu usei que mais me trouxe resultado. Então a gente vai aplicar hoje essa técnica de resignificação em bloqueios emocionais ao vivo. Então fique até o final, lembrando que as pessoas que conseguem romper com esses padrões de depressão, de ansiedade, de luto, de escassez financeira, as pessoas que conseguem romper na vida são as pessoas que vão até o fim. São as pessoas que perseveram. Nada vai resistir a uma pessoa que persevera, que vai até o fim. Não é difícil você chegar até lá. Difícil é você perseverar até o fim. Se você continuar andando, você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir sair da depressão. Você vai parar de tomar remédios. Você vai conseguir sair do luto. Mas você não pode desistir. Então comenta aqui no chat. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Às vezes as pessoas estão ali passando pela técnica de resignificação, elas saem no meio da técnica. Você não pode quebrar esse ciclo. Você precisa se concentrar e terminar todo o processo para que você possa resignificar. Então vai até o fim. As pessoas que conseguem romper são as pessoas que vão até o fim. Eu só consegui sair da minha depressão, da minha ansiedade, do luto, da escassez financeira, das coisas ruins que me aconteceram através
desse comportamento de ir até o fim, de não desistir, persevere, continue até o fim. Então comenta aqui embaixo: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Então como que a gente traz esse conceito de despertar o nosso potencial máximo? Como a gente traz esse conceito de despertar o nosso potencial máximo? Primeiro, você precisa entender quem você é, qual é a sua identidade. E tem um psicólogo, um dos maiores da psicologia, um dos maiores nomes da psicologia, que se chama Carl Jung, e ele traz um conceito exatamente sobre isso, que se chama individuação. É um processo onde o indivíduo ele se encontra e ele desperta o seu potencial máximo. É quando uma pessoa começa a olhar para dentro de si mesma para que ela possa encontrar as respostas a respeito dos principais dilemas da vida. Quem eu sou? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Para onde eu estou indo? São as perguntas, os maiores dilemas da vida de um indivíduo. E essa jornada interior, ela se chama jornada do autoconhecimento, que é o conhecimento interno. Autoconhecimento interno, conhecimento, né? É o autoconhecimento, é o seu conhecimento interno. Então não importa o que a sua mãe te falou, não importa o que o seu pai te falou, não importa o que a sociedade falou sobre você, a sua ideia de eu, ela tem que partir do seu interior. A sua ideia do seu eu, ela tem que partir dentro de você. Não de coisas ruins que aconteceram contigo, não de traições, não de abandonos, de humilhações, não de luto. O seu eu, ele tem que vir através do seu interior. Do seu interior. E eu vou trazer aqui duas histórias que podem reavivar essa chama dentro de você, e eu vou explicar através da psicologia como que funciona ali o potencial máximo do homem, de um indivíduo. Então a história que eu gostaria de trazer primeiro é a história de Abraão. Você conhece a história de Abraão? Foi um dos primeiros homens na Bíblia, né? Ele foi considerado o pai da fé, ali no início da humanidade. E Deus pede para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele não sabia onde era, ele não sabia qual era o caminho. Deus só mandou ele sair da sua terra e da tua parentela. Quando Deus ele usa a palavra sai, no hebraico, no original, a Bíblia original, essa palavra sai, ela significa Lech Leha. Lech Leha tem duas traduções. Sai para um lugar e sai para ti mesmo. Deus ele estava chamando Abraão para uma jornada para conhecer a si mesmo. Ele estava chamando Abraão para ir para uma jornada de deserto e ao mesmo tempo para uma jornada onde ele pudesse se conhecer e se enxergar como Deus o enxergava. Porque a vida toda, Abraão, ele se enxergava como os pais dele chamavam ele, como a sociedade enxergava ele. A vida toda ele se enxergava como as pessoas ao redor dele via ele. E aí Deus chama ele para essa jornada de deserto para que ele pudesse se enxergar como Deus o enxergava. Porque a maneira como você se vê determina aonde você vai chegar. Vou repetir, anota isso no seu caderno. A maneira como você se vê vai determinar aonde você vai chegar. Se você se vê como um fracassado, se você se vê como um depressivo, se você se vê como um ansioso, se você se vê como um coitado, assim você vai se tornar. Em Provérbios, Salomão, no capítulo 23, versículo 7, Salomão fala o seguinte: assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Então a forma como você se vê vai determinar aonde você vai chegar. Então por isso que essa aula é tão importante. Tão importante. Parece que quando Deus ele quer usar alguém, quando ele quer cumprir um propósito na vida de alguém, ele sempre coloca essa pessoa em uma jornada de deserto. Por que no deserto? Porque no deserto as vozes do mundo são silenciadas.
E aí a gente começa a escutar a voz do Criador e a nossa própria voz interna. Então, quando você começa a escutar a sua própria voz interna, a voz do Criador, um dos primeiros passos que você deve dar, primeiro, é enxergar os seus próprios erros, enxergar as suas falhas, as falhas que te fez te chegar até neste lugar. Esse é o primeiro passo, você precisa identificar os seus próprios erros, estudar eles, por que isso aconteceu, aonde foi que eu errei. Você precisa identificar os seus próprios erros no deserto. Você precisa identificar os seus próprios erros no deserto. Então Deus, Ele chama algumas pessoas que Ele tem um propósito para uma jornada de deserto, para que a pessoa ela possa se entender, para que a pessoa possa se encontrar, enxergar os próprios erros, enxergar as próprias falhas e decidir nunca mais praticar esses maus hábitos, praticar a ruindade. E por aí vai. E por aí vai. Então, se você tem passado por uma jornada de deserto, Deus ele tem te chamado por uma jornada de autoconhecimento, para que você possa se conhecer, para que você possa se enxergar como Ele te enxerga. Você já parou para pensar como Deus te enxerga? O que a palavra fala sobre você? Que você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus, que você nasceu para vencer, que Deus ele já escreveu todos os seus dias no livro dele. Na Bíblia só tem palavras de bênçãos. Na Bíblia não tem palavra. A palavra fala o quê? Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também, que somos seus seguidores, vamos vencê-lo. Já está feito, já está consumado. Já está consumado. Então você precisa ter esse start e começar a se enxergar como Deus te enxerga. Como Deus te enxerga. Eu gosto de trazer outra analogia aqui também muito importante, que é sobre o filme do Rei Leão. O Rei Leão, o personagem principal, protagonista daquele filme é o Simba. E Simba, ele foi injustiçado pelo seu tio. O seu tio arma uma armadilha para matar o seu pai e joga a culpa sobre Simba. E o que acontece com Simba? Ele se vê perdido, sozinho, escuro, numa floresta, sozinho, numa noite escura, sem saber o que fazer, injustiçado, de luto pelo seu pai. Quantas pessoas não estão assim hoje? Sozinhas na escuridão, sem saber o que fazer, passando pelo luto, passando por um deserto, por dias escuros, por dias que não enxergam mais luz. Quantas pessoas não estão assim? Preste atenção nessa jornada de Simba. Simba ele continua caminhando na floresta, na noite escura, até o momento que ele se encontra com Timão e Pumba. E aí Timão e Pumba, eles conversam entre si e tentam tirar vantagem da amizade sobre Simba. Não sei se você se lembra do filme, mas tem um momento em que Timão e Pumba falam o seguinte: vamos virar amigo daquele leão? Vamos virar amigo daquele leão? Porque assim a gente vai ser protegido por ele. E aí Timão e Pumba vai lá e viram amigos de Simba, certo? Timão e Pumba viram amigos de Simba e eles começam, a conversar e tudo mais, até o momento em que Simba fala o seguinte: nossa, eu tô tão com fome, eu tô com tanta fome. E aí Timão e Pumba eles ficam morrendo de medo. Por quê? Porque eles eram comidas de leão. E aí eles começam a seduzir Simba, tirando lasca de pedra, tirando lasca de pau, e começa a dar insetos para Simba comer, e ele começa a comer insetos, e começa a influenciar Simba com Hakuna Matata, não existe problemas. E aí Simba ele começa a ser seduzido pela melodia, pelo mundo, pelas coisas, por insetos. E ali um leão que tinha a natureza de ser o rei da selva, ele se torna um animal insetívoro, ele começa a comer insetos. Por que Simba estava comendo insetos? Porque por conta das tragédias que aconteceram com ele, dias escuros, luto, injustiça, por conta do ambiente em que ele estava inserido e por conta das pessoas que estavam com ele. Então as tragédias que lhe aconteceram, o ambiente onde você está e as pessoas que estão ao seu redor pode te influenciar a estar comendo insetos, a estar comendo merda. Por quê?
Isso de uma forma emocional. Isso de uma forma emocional. Por quê? Por conta das coisas que te aconteceram, por conta do seu padrão mental errado que tem te prejudicado. E eu te falo por conta própria. Muito tempo da minha vida eu vivi dessa forma. Muito tempo da minha vida eu fiquei comendo insetos, vivendo Hakuna Matata, vivendo de prazeres carnais. Isso só me levou pro buraco. Só me levou pro buraco. E Simba, ele continua nessa jornada até o dia em que ele se encontra com Rafik. Rafik é aquele macaco do cajado que representa a sabedoria. Que representa a sabedoria. No filme ele representa a sabedoria, Rafik. E aí quando Simba se encontra com Rafik, Simba fala o seguinte: ai, Rafik, eu tô tão triste, eu tô com tanta saudade do meu pai. E aí Rafik, que representa a sabedoria, fala o seguinte para Simba: Simba, vai lá no rio, vai lá no lago, dá uma olhadinha lá. E aí Simba já tá com a juba grande, maior. Ele vai até o rio e ele se depara com o reflexo da água. E aí ele vê o reflexo do pai dele naquela água, a imagem e a semelhança de seu pai. O pai de Simba era um rei, e ele se vê a imagem e a semelhança do pai dele. Simba era um príncipe. E ele tem um despertar naquele momento, ele se vê como o pai dele o via. Isso não é sobre Rei Leão, isso é sobre a sua vida, querida. Isso é sobre sua vida, meu querido. Você não é um comedor de vermes. Tem um leão dentro de você. Tem uma leoa dentro de você, minha querida. Você precisa trazer ela para fora. Você precisa se enxergar como o pai te enxerga. Você é uma princesa. Você é um príncipe. E príncipes, princesas, têm herança. Você tem uma herança celestial no alto. Você tem uma herança aqui na terra. Se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem coisas grandiosas para você. Você precisa se enxergar do jeito certo, da forma certa. Você precisa ter um encontro com a sabedoria. Você precisa ter um leste lerrar. Para que você possa se enxergar como o Criador te enxerga. E o mais louco disso tudo é quando Abraão ele vai para essa jornada de autoconhecimento no deserto. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Então, quando você se encontra, Deus ele muda a sua perspectiva de enxergar o seu próprio nome, a sua identidade, a sua força interior que habita dentro de você. E a gente vai trabalhar ela no final dessa sessão. A gente vai trabalhar o que há dentro de você no final dessa sessão, com resignificar poderoso. E no final dessa sessão eu vou te dar a oportunidade de dar continuidade nessa metodologia, nessa mentoria de desbloqueio emocional completo. A forma como você se vê vai determinar aonde você vai chegar. Aonde você vai chegar. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Olha, o que a psicologia traz sobre o ser humano, como que funciona, né, o corpo, a alma, o espírito, como que funciona o potencial humano. Eu vou te revelar isso aqui agora através da psicologia, através da ciência. Preste atenção no que a gente tem abordado aqui dentro dessas aulas. Preste atenção. Olha, o ser humano, ele é como se fosse uma cebola, são várias camadas. São várias camadas dentro de você. O ser humano é um ser trino. Vou mostrar aqui para você que o ser humano ele é um ser trino entre corpo, alma e espírito. O número 3, bíblico, significa o número perfeito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele finalizou o seu ministério, ele começou e finalizou em 3 anos. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele fica por 3 dias. Então o número 3 é um número bíblico perfeito. No universo ele é perfeito. O universo é composto por tempo, espaço e matéria. O espaço é responsável por profundidade, altura e largura.
A matéria, estado líquido, gasoso e sólido. O tempo, passado, presente, futuro. Trindades de trindades. Números perfeitos. O ser humano é um ser completo, é a obra-prima. Então preste atenção nisso aqui. A nossa cebola, o ser humano, é como se fosse uma cebola, né? Ele é descascado por partes. A primeira parte é o corpo. A primeira parte é o nosso corpo, certo? E cada trindade dessa tem mais uma trindade. Então o nosso corpo ele é responsável pela nossa locomoção, o corpo se movimenta, não é verdade? A gente anda, a gente faz exercícios e tudo mais, então o nosso corpo ele é responsável pela nossa locomoção. O nosso corpo é responsável pelos nossos instintos, os nossos instintos carnais, não é verdade? O nosso corpo é responsável pelos nossos sentidos, a visão, como é que a gente interage com o mundo exterior? Através da visão, através do olfato, através do paladar, do tato, da audição. Então o nosso corpo ele tem uma trindades responsáveis. Ele está ali no centro de um comando de uma trindades, que são essas. A nossa alma, a trindade da nossa alma é a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa mente, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, que vão gerar, consequentemente, os nossos resultados. Ok? Preste atenção. O nosso espírito, ele é responsável também por uma trindade, ok? Só que eu não vou falar sobre todas as trindades do espírito, para a gente não aprofundar tanto aqui, ok? Quem quiser dar continuidade, né, você vai ter essa oportunidade no final, mas hoje a gente vai falar só sobre a intuição. Né? Uma das trindades do espírito, do nosso espiritual do ser humano, é a intuição. O que é a intuição? Muitas pessoas falam que as mulheres têm o sexto sentido, que é a intuição. Na verdade, o que é a intuição? A intuição é você saber de algo, de um fato, que não veio de uma informação de fora e também não veio de uma informação da sua cabeça. Ela veio através de uma informação espiritual. Quando um pregador profetiza sobre a vida de uma pessoa e aquela palavra, né, aquela profecia, ela se cumpre, de onde que veio aquela profecia? Através do pregador? Através da intuição dele. Da intuição. Então, a intuição, inclusive, ela pode trazer, assim como existem as profecias, quando a pessoa fala uma profecia sobre a vida da outra pessoa e ela se realiza, é algo do futuro, essa intuição você consegue trazer informações do seu futuro para o seu presente para que você possa tomar decisões assertivas. Só que para você poder ter acesso a essas informações, você precisa estar com a sua alma bem organizada, porque o problema de todo ser humano está onde? Está na alma. Então, quando a sua alma está toda bagunçada, com bloqueios emocionais, você não conseguiu se recuperar do luto, você não conseguiu se recuperar de feridas emocionais, você não conseguiu se recuperar de crenças limitantes, você não conseguiu superar isso na sua vida, você não consegue ter acesso às informações que vêm do seu espírito. Quando você não tem uma comunhão com o Espírito Santo de uma forma profunda, você não consegue obter essas informações do seu futuro, porque sua alma está toda bagunçada. Mentalidade errada, pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, pensamentos de morte, de suicídio. E aí você não consegue ter acesso às informações que vêm do teu espírito, porque a sua alma está bloqueando as informações que vêm do seu futuro, que Deus queria te revelar para que você pudesse alcançar o seu potencial máximo e realizar o seu propósito de vida. Ter uma vida abundante. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. A sua intuição, ela traz para você informações do seu futuro. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei nessa jornada, que aconteceu tantas coisas ruins comigo, eu comecei a trabalhar dentro do meu interior essas questões, a minha alma, fiz o resignificar, né, de várias coisas, fiz um trabalho de uns 2 anos, né, dentro dessa jornada desse autoconhecimento. E depois que eu comecei a trabalhar isso dentro do meu interior, eu comecei a receber as informações da minha intuição, eu comecei a receber sonhos, eu comecei a receber profecias, e isso tem se cumprido na minha vida. Principalmente aqui e agora. Principalmente aqui e agora. O Vitor de 2 anos atrás não tinha capacidade de chegar aqui, gravar uma aula dessa, te passar um conhecimento desse, com uma autoridade dessa, se eu não tivesse superado os meus bloqueios, as minhas dificuldades. E eu tenho superado a cada dia. Isso é um trabalho que você tem que fazer diariamente, para sempre. Então preste atenção nisso aqui. Quando você desenvolve essa mentalidade, você consegue finalmente alcançar as informações que vêm da sua intuição, que vêm do seu futuro, que Deus quer te revelar, só que você não consegue alcançar essas informações
por conta da sua alma, por conta das suas emoções que estão bloqueadas. Então, onde que está o potencial máximo do homem? Está na sua essência. Está no seu espiritual, na comunhão com o Espírito Santo, na mentalidade certa, nos hábitos certos, nas crenças de expansão, não crenças limitantes, resignificações do passado. É assim que a gente consegue alcançar ali as informações da intuição do jeito certo. Como que a gente vai entender que a intuição é algo que está vindo de Deus sobre o nosso futuro? Ou como que a gente vai entender que é algo da nossa carne? Como que a gente vai entender isso? Quando vem de Deus, quando vem do céu, significa que várias pessoas vão ganhar junto com você, outras pessoas vão ganhar mais do que você, e por você ser obediente, você também vai ganhar. Então não é só você, né? Quando você tem um pensamento egoísta, que só você vai ganhar, essa informação da intuição, ela não vem do seu espírito, já é uma coisa da sua carne. Agora, quando essa informação vem para que outras pessoas ganhem, e aí essa informação é uma informação da sua intuição, do seu espiritual. Outro indicador que pode diferenciar isso, um plano de Deus sobre a sua vida, é que você se acha incapaz, você se acha insuficiente de realizar essa obra. Quando Deus dá a missão para Moisés, Moisés fala o quê? Começa a dar desculpas. Ai, Senhor, não sei falar. E Deus fala o quê? Eu colocarei as palavras na sua boca. Quando Deus ele chama Gideão, Gideão fala o quê? Pai, eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da casa do meu pai. E aí Deus fala o seguinte, olha, você vai guerrear e você vai ganhar como é que se estivesse lutando só contra um homem. Então esses são os dois principais fatores de que Deus está te falando ali algo através da sua intuição. Muitas pessoas vão ganhar mais do que você, e você por ser obediente vai ganhar também, e você se considera incapaz, você se considera insuficiente de realizar aquela missão. E aí você vai entender que essas informações estão vindo de Deus para a sua vida. As informações que estão vindo da sua intuição. Então quando eu comecei a ter esses sonhos de que era para fazer esse trabalho, de que era para me escrever um livro, outras pessoas iam ganhar. E no início eu achava incapaz, eu não conseguia me enxergar do jeito como eu vejo hoje. E eu tenho que me enxergar melhor ainda para o meu futuro, de como que vai ser. Porque como você se vê, como você se enxerga, vai definir a sua vida, vai definir aonde você vai chegar. Então, como que eu identifiquei que a minha intuição estava me trazendo informações do meu futuro? Através, de que outras pessoas iriam ganhar mais do que eu e de que também eu me considerava incapaz de realizar aquela missão. E Deus, ele tem colocado as palavras na minha boca, Deus, ele tem me conduzido. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Para mim vir aqui te ensinar isso aconteceu comigo. Só que eu precisei primeiro renovar a minha alma. Eu precisei renovar a minha alma. Ok? Então preste atenção nisso aqui. Preste muita atenção nisso aqui. O que a gente faz no trabalho da mentoria completa? Você vai ter acesso só até a aula de hoje. Se você acha que isso aqui faz sentido para você, você vai ter a oportunidade de dar continuidade na mentoria completa. O que a gente faz dentro da mentoria completa? Preste atenção nisso aqui. Vou te explicar agora de outra forma como que funciona, como a gente pode extrair esse potencial máximo. Por que a gente não consegue extrair esse potencial máximo do nosso interior? Preste atenção nessa explicação. Olha, vamos supor que isso aqui é uma caixa d'água. Uma caixa d'água de 50 mil litros de água, ela é cheia, ela é responsável por 50 mil litros de água, não é verdade? E aqui a quantidade mínima de água, que ela pode ter, aqui é a frequência da escassez, tá bom? Aqui é a frequência de escassez da sua alma, e aqui é a frequência da abundância do seu espírito, do seu potencial máximo, que é a frequência da abundância de quê? De frequência da abundância de possibilidades. De possibilidades. Ok? Frequência da escassez de possibilidades. Frequência da abundância de possibilidades. Então vamos lá, preste atenção nisso aqui. Toda caixa d'água tem um caninho que fica aqui em cima. E esse cano, o nome dele se chama ladrão. E ele é responsável por fazer com que a caixa d'água ela não exploda. Se a água subir demais, ela tem um risco de explodir. Então tem um caninho que faz com que a água ela escape por aqui, para que ela não exploda. O que acontece? O nome desse caninho se chama ladrão. A caixa d'água. A água que está dentro dessa caixa d'água representa o seu espírito, o seu potencial máximo, ok? A nossa alma, ela está bem aqui, na lateral da caixa d'água. Vamos supor que aqui é a lateral da caixa d'água, é a nossa alma.
E a nossa alma, ela está cheia de ladrões. Ela está cheia de ladrões, de canos, que ficam roubando o nosso potencial máximo. Olha só. De caninhos que ficam roubando o nosso potencial máximo. E o que são esses caninhos que ficam roubando o nosso potencial máximo? Olha só. Feridas emocionais. Feridas emocionais a gente trabalhou ontem. Tem um trabalho ainda muito mais extenso para fazer em cima disso. Bloqueios sabotadores. Bloqueio de medo, de escassez, crenças limitantes. Eles ficam roubando o seu potencial máximo. Olha, os hábitos errados, acordar e mexer no celular, não fazer uma atividade física, não trabalhar o seu corpo. Esses hábitos errados, ele tem roubado o seu potencial máximo. A mentalidade errada, a mentalidade dos pensamentos catastróficos, negativos, de que tudo vai dar errado, de que tudo é mais difícil para você, pensamentos suicidas, isso rouba o seu potencial máximo, isso está roubando a sua vida extraordinária. Isso está roubando os planos de Deus para a sua vida. O que a gente faz dentro da mentoria completa? De mentoria de desbloqueio emocional, a gente fecha todos esses caninhos, para que você possa alcançar o seu potencial máximo, para você ter um leste-lerrar na experiência. O que é a mentoria de desbloqueio emocional? É um trabalho de reprogramação mental para que você possa ter um leste-lerrar na experiência, para que você possa se enxergar como Deus te enxerga e construir a sua vida extraordinária. Começar a se enxergar como Deus te enxerga, de uma forma profunda, de uma forma espiritual, de uma forma psicológica, científica. É isso que eu faço, é isso que a gente faz dentro da mentoria completa, da mentoria de desbloqueio emocional. De desbloqueio emocional. Quem aqui está gostando desse conteúdo? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você tem gostado desse conteúdo, desse trabalho, que é simplesmente incrível. Incrível. Olha só, em Romanos 12, versículo 2, Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não conseguir renovar a sua mente, se você não conseguir reprogramar a sua mente, se você não conseguir transformar a sua mentalidade, você nunca vai conseguir sair de onde você está hoje. De onde você está hoje. Olha só o que João, capítulo 3, versículo do 3 a 8 diz. Palavras de Jesus, ok? Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Preste atenção. Jesus está dizendo para você morrer para si mesmo e renascer no Espírito. Trabalhar a sua alma. Começar a ter as informações do seu espírito, do seu futuro, de uma forma poderosa. De uma forma que vai te trazer impacto na sua vida, que vai impactar a vida dos seus familiares. Se você vencer, quem vence contigo? Se você perder, quem vence com você? As pessoas que dependem de você, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Se você vencer, quem vence contigo? O quão é importante esse trabalho dentro da vida de um ser humano. O quão importante é esse trabalho dentro da vida de um ser humano. É muito importante. Então agora a gente vai aplicar uma técnica de resignificação em bloqueios emocionais. Eu preciso que você fique atenta e fique até o final. Que você faça até o final essa técnica. Porque se você sair no meio da experiência, você não vai conseguir ter uma experiência completa. Eu preciso que você preste muita atenção e fique até o final dessa sessão. Fique até o final dessa
técnica de resignificação, porque algumas pessoas saem no meio da técnica e elas perdem ali o impacto. Como que funciona essa técnica de resignificação em bloqueios emocionais? É através de uma meditação guiada. Eu vou te conduzir através da minha voz. Você vai fechar os seus olhos. A gente vai fazer uma respiração profunda. Você vai inspirar pelo nariz, vai segurar por 4 segundos e vai forçar a sua barriga para fora. E aí você vai soltar pela boca. A gente vai fazer uma respiração profunda. Você vai relaxar o seu corpo, seu músculo, todos os músculos do seu corpo. E eu vou te falar algumas coisas, você vai ser conduzida pela minha voz, ok? E eu preciso que você fique até o final dessa técnica para que você possa ter a experiência completa. Porque aqueles que conseguem romper são aqueles que vão até o fim. Sempre se lembrem disso. Aqueles que conseguem romper são aqueles que vão até o fim. Até o final. Ok? Então você vai procurar um lugar para que você possa encostar as suas costas, para que você possa estar relaxada neste momento. Se você não está sozinha, vai para um lugar sozinha, se feche no seu quarto. Agora um lugar só para você, tá bom? Se possível, coloque um fone de ouvido. Se você está em um lugar onde tem muitas pessoas, você vai ter que assistir novamente, tá bom? Essa sessão ela vai ficar gravada aí por mais alguns dias, né, até o final de semana. Então você vai ter a oportunidade aí de voltar e assistir novamente esse conteúdo. Acho que até sexta-feira essas aulas vão estar disponíveis. Então você vai ter a oportunidade de voltar, tá bom? E de fazer esse trabalho. Mas eu preciso que você faça isso agora, tá bom? Você está preparado, a gente está num ambiente preparado. Eu preparei esse ambiente para que você possa ter essa experiência, ok? Através de todo esse conteúdo. Então, apaguem as luzes da onde você está. Apague as luzes, sente com a bunda em uma cadeira, encoste suas costas. Todo mundo está preparado? Comenta aqui no chat para mim. Se você já apagou as luzes, se você já está sentada, se você já está sozinha. Não faça essa atividade deitada, porque senão você vai dormir. Preste muita atenção nessas instruções para que você possa ter uma experiência completa. Ok? Preste muita atenção nessas instruções. Durante a meditação, eu vou pedir para você falar algumas coisas e aí você vai abrir a sua boca e vai falar junto comigo, ok? Então preste muita atenção, apague as luzes, sente, encosta suas costas, não faça deitada, fique sozinha e preste atenção, faça a respiração diafragmada, inspira pelo nariz, segura, força a barriga para fora e solta pela boca. Vamos lá? Todo mundo preparado? Comenta aqui no chat, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Feche seus olhos. Inspira pelo nariz. Segura. Solta. Eu vou colocar uma música aqui agora de fundo, para que todo mundo possa relaxar. Continue com seus olhos fechados. Inspira pelo nariz. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. Solta suas pernas. Sinta suas pernas ficarem totalmente relaxadas neste momento. Sinta os dedos dos seus pés ficarem totalmente relaxados neste momento. Inspira. Segura. Solta. Solta os seus ombros. Sinta os seus ombros ficarem totalmente relaxados neste momento. Inspira. Segura. Solta.
Alivia o seu pescoço. Sinta seu pescoço ficar totalmente relaxado neste momento. Permita que todo o seu corpo fique totalmente relaxado. Todos os músculos do seu corpo estão totalmente relaxados neste momento. Todas as células do seu corpo estão totalmente relaxadas. Inspira, segura, solta. Agora, comece a acessar o seu mundo interior. O que sua mente trouxer, apenas dê vazão. Este mundo interior é perfeito. Não existe dor, não existe angústia, não existe sofrimento. Você está agora no mundo em que você é o protagonista. E a partir desse mundo, você vai criar toda a sua realidade aqui fora. Todas as respostas que você precisa, toda a força está aí, no seu interior. Lembre-te que você é um ser espiritual. E as chaves estão aí, na sua essência. Inspira, segura, solta. Imagine que agora você está cada vez mais entrando para dentro de si mesma. E então, você se depara com uma ilha paradisíaca. Observe a beleza ao redor dessa ilha. Árvores verdejantes, árvores tropicais, coqueiros. Os pássaros estão cantando suavemente. E a cada passo, você sente o gramado nos seus pés. E então, você se depara com um rio cristalino, de águas azuis, quase transparentes. Você se aproxima dessas águas e mergulha, e mergulha, e mergulha. Enquanto desce nas profundezas, você percebe que este não é um mergulho comum. Você pode respirar normalmente debaixo d'água. Você continua mergulhando até que pouco a pouco começa a enxergar uma passagem secreta iluminando. Você atravessa essa passagem e emerge do outro lado. Então você pisa em terras firmes. Agora você está no seu mundo interior, um lugar somente seu. Então você enxerga no fim do horizonte uma casa simples, humilde, mas que exala muita harmonia e muita alegria. E você quer saber quem habita nessa casa? Você se aproxima da porta e aperta na campainha. Pim-pom!
pim-pom. E de repente, escuta passos em direção a essa porta. Passos leves, sutis, como se fossem de uma criança. Ela vira a maçaneta, abre a porta e você se depara com esta criança. Então, você percebe que esta criança é você. Olhe os olhos dessa criança. Observe os cabelos dela. É você. Na sua inocência, na sua pureza, na sua ingenuidade. É você. Antes de tudo acontecer na sua vida, a sua versão alegre, feliz, que acredita nos sonhos, que acredita no amor, que acredita na vida, na abundância, na felicidade. É você, sendo luz, a sua luz interior, a sua criança interior. É uma criança muito alegre, muito feliz. Ela não se importa com nada. Observe essa criança, dê um abraço nela. Você está tão feliz. Há muita alegria nessa casa. Pegue ela no seu colo. Essa criança é você. Então, dê um abraço nessa criança, dê um beijo nela. Agora, abre a sua boca e diga a esta criança, repete comigo em voz alta. Repete comigo. Minha criança. Oh, minha criança. Que saudade eu tenho de você. Que saudade eu tenho dessa alegria. Que saudade eu tenho desse brilho no olhar. Que saudade eu tenho de você, dessa pureza. Diga mais uma vez desta criança. Minha criança. Perdão. Me perdoe por ter permitido que fizessem isso com você. Me perdoa por não ter ouvido você, ou por ter feito, na verdade, tão mal a você. Perdão, criança, por não ter cuidado de você como você merecia. Então você percebe que esta criança não carrega um olhar de mágoa, que não carrega ressentimentos, que não te julga, que te compreende. Então essa criança, ela se aproxima dos seus ouvidos e diz: está tudo bem, eu te perdoo, porque apesar de tudo, eu tenho muito orgulho da pessoa
em que você se tornou. Apesar de tudo, eu tenho muito orgulho. Eu confio e eu te vejo como uma pessoa vencedora que teve de suportar muitas adversidades nessa vida. Só me prometa uma coisa: nunca mais me deixes novamente. Então, vocês começam a sorrir, vocês começam a se alegrar. Vocês estão muito felizes com esse encontro, há muita emoção. Você sente essa energia sendo restaurada dentro de você. Essa felicidade, essa paz, esse alívio. Então, repete comigo mais uma vez a esta criança. Abre a sua boca e repete comigo. Minha criança, eu tenho que ir embora. Mas fica tranquila. Em breve eu volto. E eu te prometo que a partir de hoje eu serei seu guardião. E eu não vou deixar mais ninguém te causar mal nenhum. A partir de hoje, minha criança, eu me comprometo com você. Essa criança sorri, ela está muito alegre, ela está muito feliz. Então, você se levanta e começa a andar para fora dessa casa. E você se depara com um jardim. E começa a correr nesse jardim com os braços abertos. Você está muito feliz. Então, uma luz desce do trono de Deus e ilumina todo o seu corpo. E junto com essa luz, carrega uma mensagem. E essa mensagem te diz: filha amada, filho amado, eu te chamei para ser escolhida. Eu te chamei para ser amada. Tenha certeza de que eu já escrevi todos os dias da sua vida. E no final, tudo dará certo. Confia nos meus planos sobre a sua vida. Você ainda vai viver os melhores dias da sua vida. Então, você percebe que essas palavras entram dentro de você e preenchem seu coração, seu espírito, o seu ânimo, a sua paz, a sua energia. E você se sente restaurada neste momento. Pronto para as próximas batalhas. Você inspira, segura, solta. Você continua essa jornada. Você atravessa o rio novamente. E volta para o mundo exterior. Respira. Solta. Sinta essa paz, esse alívio, essa esperança. Sinta o seu corpo, a sua consciência voltando para o presente, para o agora. Quando você estiver pronta,
Pode abrir os seus olhos. Pode ir abrindo os seus olhos. O que você está sentindo agora? Essa é uma técnica de resignificação em bloqueios emocionais. A psicologia diz que esta é a nossa criança interior. Todos nós temos a nossa criança interior. É a nossa parte vulnerável, é nossa pureza, nossa parte inconsciente, inocente, sonhadora. Essa criança interior, ela é um aspecto do seu inconsciente. É ali que carregamos grande parte de nossos bloqueios, de nossos traumas. A maior parte dos registros estão no nosso inconsciente, nos 95% do que nos governa. Você acessou hoje a sua criança interior e libertou o perdão para si mesmo. É como se fosse uma área da sua vida que estivesse travada, que estava presa, e através da meditação acessamos esse registro e reorganizamos novamente esse registro. E assim como a criança interior precisa ser organizada, existem vários outros registros dentro de um indivíduo que precisam ser organizados para que possamos sair do bloqueio, da escravidão, das emoções, da depressão, da ansiedade, do luto. O que nos trava, da escassez financeira, o que nos trava não é o que vemos, é o que não vemos. O que a gente não vê é o que tem travado a nossa vida hoje. É o que tem travado a sua vida hoje. E esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Só que em apenas 2 aulas é impossível destravar todos os bloqueios que tem dentro de um indivíduo. É impossível. Com 2 aulas destravar tudo que tem dentro de um indivíduo. Tem mais, às vezes você tem 30 anos, 20 anos, como é que você passa a vida toda com vários bloqueios em apenas 2 aulas? Não tem como resolver isso. Não tem como. Então eu criei uma metodologia, um método, uma mentoria completa de 6 meses. É um trabalho de 6 meses. E eu vou abrir agora aqui para você essa oportunidade de você mudar de vida, de você vencer a escravidão emocional, da depressão, da ansiedade, do luto, da escassez financeira, de dependência emocional. Eu vou abrir aqui agora como que funciona essa metodologia. Às vezes você já tentou de tudo, mas me dê uma oportunidade de te provar que você consegue vencer todos esses bloqueios e que você nasceu para prosperar, para ter coisas, para viver coisas extraordinárias sobre a sua vida. Você pode mudar a sua vida, nas suas finanças, nas suas emoções, na sua família, no seu espiritual, na sua saúde física, todas as áreas da sua vida. Se você sentiu que isso faz sentido para você e percebeu que não dá mais para continuar assim, não dá mais para continuar essa vida dessa forma, com pensamentos de escassez, com pensamentos suicidas, tomando remédio, eu preciso te mostrar como que você resolve isso de verdade. Porque isso aqui é só uma pequena parte de todo o trabalho, de todo o processo que precisa dar continuidade, de todo o processo de reprogramação mental. Como que funciona a mentoria completa? Como que funciona a mentoria completa? A mentoria completa são 6 meses. São 6 meses, um trabalho profundo de reprogramação mental. A gente faz um trabalho de reprogramação mental, a renovação da vossa mente, o renascimento da sua força interior,
O que é a reprogramação mental? Você reprogramar tudo que a sua mente te induz a catástrofes, as coisas ruins, as coisas malignas que te prejudicam, que tem te sabotado. Mudar os padrões de pensamentos que te sabotam. Quando você reprograma a sua mente, você consegue ter pensamentos novos, pensamentos de expansão. Os seus pensamentos, eles vão gerar suas emoções. As suas emoções vão gerar os seus comportamentos e os seus comportamentos vão gerar os seus resultados. Então, para que uma pessoa possa ter resultados diferentes, ela tem que mudar a base da pirâmide, que são os pensamentos. Como que muda os pensamentos? Através de uma reprogramação mental. E a gente faz um trabalho profundo dentro desses 6 meses de reprogramação mental. E olha só, a gente também trabalha o bloqueio das crenças limitantes, que são aquelas vozes internas que te impedem de avançar. Eu não consigo avançar na minha finança, eu não consigo prosperar na minha vida profissional. Tem pessoas que eu conheço que fez cursos de enfermagem, terminou o curso e não tem coragem de ir lá exercer a profissão por conta de crenças limitantes, de que não consegue, de que não dá certo para ela, de que a vida para ela é sempre mais difícil. Crenças limitantes bloqueiam a vida de qualquer ser humano. E qualquer ser humano tem esses bloqueios. A gente precisa passar por esse processo, transformar a nossa mente, para que a gente possa vencer todos esses problemas que têm prejudicado a nossa vida, que a gente tem abordado durante essas 2 aulas. A gente faz um trabalho neurocientífico em cima da terapia cognitivo-comportamental, que tem muita eficiência para depressão, para ansiedade, para o luto. A terapia cognitivo-comportamental, dentro da ciência, ela é a que mais tem resultados. Tem pessoas que param de tomar remédio, pessoas que saem da depressão. Eu mesmo sou uma pessoa que saí de depressões e eu achava que eu ia morrer, eu não queria mais viver. Então esse processo ele salvou a minha vida e tem salvado a vida de dezenas de pessoas que estão fazendo parte dessa mentoria de desbloqueio emocional. O bloqueio da escassez. O que é o bloqueio da escassez? É o medo de perder, de faltar, de não conseguir. Todo ser humano tem um bloqueio interno de escassez. Isso faz parte da biologia humana. O seu corpo ele não quer gastar energia, sua mente não quer gastar energia. E aí é feito um trabalho para que você possa vencer esse bloqueio da escassez mental, físico e todas as áreas da sua vida. Olha, o bloqueio do medo. Muitas pessoas vivem com medo, com bastante medo, vivem paralisadas, vivem procrastinando, vivem travadas por conta do medo de avançar, medo de agir. A gente faz um trabalho em cima do medo, para que você possa romper, ter coragem para avançar os seus medos. Um trabalho de 6 meses. Preste atenção nisso aqui. Autorresponsabilidade. A gente faz um trabalho em cima da autorresponsabilidade, da autoconsciência, para que você possa se enxergar de uma forma diferente, para você sair da posição de vítima, sair desse lugar de que, meu pai morreu, tudo para minha vida é mais difícil, porque eu estava nesse lugar, nessa posição de vítima, e vítimas não vencem. Os vencedores são aqueles que decidem, passam por um processo de autoconhecimento, se conhecem de uma forma profunda, passam por esse processo de reprogramação mental, e aí eles conseguem assumir o governo como protagonista da sua própria história. É assim que a gente consegue vencer. Vítimas não vencem. A gente faz um trabalho em cima do bloqueio da fragilidade. Muitas pessoas são frágeis, não suporta nada, não suporta quase nada. Então a gente faz um trabalho terapêutico em cima disso, para você alcançar a antifragilidade, para você crescer diante dos desafios. Diante dos problemas, você ter paz. Jesus, no meio da tempestade, ele estava dormindo. Por quê? Porque dentro dele estava em paz, ele estava tranquilo. É isso que essa mentoria faz. A gente faz um trabalho em cima do seu governo emocional. A gente faz um trabalho em cima das gestões das emoções. Eu explico de uma forma profunda como que funciona a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos. Para que você possa criar um protocolo contra a ansiedade, para você sair da ansiedade, um protocolo contra a ansiedade muito benéfico. Através desse protocolo eu consegui sair da ansiedade. Muitas pessoas que entram dentro dessa mentoria estão saindo da ansiedade através de um protocolo científico, espiritual. Preste atenção. E por fim a gente faz um trabalho no renascimento da sua força interior, para que você possa florescer
a sua versão de sucesso, para que você possa florescer a sua versão mais madura, mais forte. Feito um trabalho de 6 meses, uma mentoria completa. E o último é o bloqueio da dependência emocional. Eu faço um trabalho profundo, eu explico a teoria do apego emocional, por que você desenvolve a dependência emocional, como sai dela, como atingir a independência, ok? E eu explico também a teoria da permissão, porque muitas pessoas não conseguem avançar na vida porque elas precisam da permissão de outras pessoas inconscientemente, e aí existe um trabalho a ser feito dentro disso, para que você possa despertar, tá? Essa permissão para prosperar em todas as áreas da sua vida, para que você não dependa das outras pessoas para fazer algo, para que você possa avançar, romper cada dia mais, cada dia mais. Todo esse trabalho tem várias meditações guiadas, como essa que eu fiz hoje. Tem protocolos, exercícios de resignificações, protocolos contra a ansiedade. Tudo o que você precisa para desbloquear cada área da sua vida emocional. E você também vai fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, que entendem a sua luta, que celebram as suas vitórias, que estão contigo nesse processo. Porque mudança não acontece sozinho. E eu entrego, além de todo esse trabalho, eu entrego como um bônus uma análise do seu perfil comportamental para você fazer o teste DISC, a análise da sua personalidade, para você fazer o arquétipos, para você entender os seus arquétipos emocionais, para você entender as suas linguagens do amor, para você entender a avaliação de identidade dos 4 atributos, seus pontos fracos, seus pontos fortes, como você pode trabalhar isso dentro de você. Eu entrego também esse protocolo contra a ansiedade, que é muito poderoso, uma ferramenta de planejamento para que você possa planejar o seu futuro, e também a última ferramenta, uma ferramenta de reprogramação de autoimagem, para que você possa se olhar no espelho e se enxergar como Deus te enxerga. Feito um trabalho de reprogramação de autoimagem. Isso vem como um bônus. E qual seria o valor justo para tudo isso que eu estou te entregando? Qual seria o valor justo para tudo isso? A mentoria de desbloqueio emocional, ela custa R$3.000. R$3.000. A análise do seu perfil comportamental, qualquer evento de inteligência emocional cobra R$1.000 para você fazer uma análise do seu perfil comportamental. Então, um valor justo seria um valor de R$4.000 para participar dessa mentoria de desbloqueio emocional. Esse seria um valor justo. Mas você não vai pagar esse valor. É claro que você não vai pagar esse valor. Mas esse seria um valor justo, R$4.000. Entrando nesta turma hoje, um investimento para construir a sua vida extraordinária, para sair da depressão, da ansiedade, para se enxergar como Deus te enxerga, para ter um leste lerrar, começar a ter as informações da sua intuição, começar a trabalhar isso de uma forma mais poderosa. Entrando hoje na mentoria de desbloqueio emocional, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$90. 12 parcelas de R$90 ou R$897 à vista. R$897 à vista. Quanto que vale uma vida próspera em todas as áreas? Quanto que vale a sua vida prosperando em todas as áreas? Quanto que vale uma vida longe de depressão, de ansiedade, de remédios, de pensamentos neuróticos? Quanto que vale essa vida para você? Quanto que você pagaria para se livrar dos seus bloqueios? Te livrar do que te trava, das suas crenças limitantes, não consegue avançar. Quanto que você pagaria para poder alcançar esses resultados? Quanto? Quanto que você pagaria por 6 meses de terapia? Você sabe quanto é que você pagaria por 6 meses de terapia? Uma sessão terapêutica individual, ela custa R$200. Se você fazer uma por semana, daria 4 vezes no mês, daria R$800 por mês. R$800 por mês em 6 meses daria R$4.800. Para você fazer um trabalho terapêutico de 6 meses, você iria pagar R$4.800. Preste atenção nisso aqui. Vale ou não vale o investimento? Vale ou não vale o investimento? Comenta aqui embaixo.
Um investimento de R$ 897 reais. Vale ou não vale? E se você tivesse a certeza de que conseguiria sair de todos esses problemas emocionais e conseguir alcançar uma vida extraordinária, você pagaria R$ 897 reais? Comenta aqui embaixo. Vale ou não vale o investimento? Preste atenção, você é a terra mais fértil que existe. Tem pessoas que têm coragem de investir em um celular, tem coragem de investir em um iPhone, tem coragem de investir em coisas supérfluas que não vai trazer retornos para ela, não tem coragem de fazer investimentos ali nela mesma, mas ela tem coragem de fazer investimentos em coisas supérfluas, em fazer compromissos em coisas supérfluas que não vai trazer resultado nenhum para a vida dela. Se teve uma chave que virou na minha cabeça, quanto mais eu invisto em mim, mais eu invisto no meu interior, mais eu consigo prosperar, mais eu consigo me relacionar melhor, mais eu consigo sair da depressão, da ansiedade, do luto, de coisas ruins. Por que que tem pessoas que não conseguem entender isso? Elas não conseguem entender, elas não têm essa virada de chave, elas preferem investir em coisas supérfluas do que investir nelas mesmas. Aí são pessoas que nunca conseguem prosperar na vida. São as pessoas que têm mentalidade de escassez, de pobreza. Elas não investem em autoconhecimento, elas não investem no interior delas. E aí a vida exterior é como? Toda bagunçada, só pensamento de morte, só pensamento ruim, só tomando remédio, só coisa ruim. Por quê? Porque a pessoa só faz coisas que agrada ali a carne dela, a vontade dela. Ela não tem coragem de se colocar em uma posição de desconforto para poder crescer, para poder avançar. Rapaz, se eu não tivesse tomado essas decisões na minha vida, eu estava lá até hoje. Até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você vai se permanecer neste lugar, onde você está hoje? Se você não mudar isso na sua vida, como vai estar a sua vida daqui a 1 ano? Como vai estar a sua vida daqui a 5 anos? O tempo está passando, daqui a pouco a gente vai morrer. A gente tem, você que está aqui comigo hoje, no máximo você tem até mais 60 anos de vida, no máximo. O ser humano tem 87 anos de vida útil, na média dos brasileiros. Então, se você tem na média de mais de 60 anos no máximo, provavelmente você deve ter uns 20 até uns 30 anos, você que está aqui comigo. Então, vai lá saber o dia que você vai morrer. Você pode morrer amanhã, pode morrer depois de amanhã. Por que você não tem trabalhado hoje? Por que você não tem corrido atrás dos seus sonhos hoje? Por que você não tem trabalhado o seu interior hoje? Para que você possa alcançar os seus objetivos. O tempo está passando. Você vai morrer e vai viver na escravidão das emoções, do luto, de traições, de injustiças. Por quê? Porque você não teve coragem de dar o primeiro passo, de fazer um investimento em si mesmo. Eu tive que fazer um investimento em mim mesmo para que eu pudesse sair da escassez, sair desses pensamentos neuróticos de morte, parar de tomar remédio. Fiquei muito tempo tomando remédio para dormir. Eu tive que investir em mim mesmo, no meu interior, entender o que se passava, fazer um trabalho. Até quando você vai continuar neste lugar? Até quando, minha querida? Até quando, meu querido? Mas olha só, preste atenção. Preste atenção. Entrando hoje para esta turma, você não vai pagar os R$ 897 reais. Você não vai pagar os R$ 897 reais. Entrando hoje para esta turma, o investimento para você construir a sua vida extraordinária e sair desses bloqueios emocionais de escravidão diabólico, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 41,06. 12 parcelas de R$ 41,06. Ou à vista de R$ 397 reais. Isso aqui é uma oportunidade única, minha querida, para você mudar de vida, para você trabalhar o seu interior de uma forma profunda por 6 meses, sair de procrastinação, sair de vícios de remédio, sair de luto, sair de neuroses psicossomáticas, doenças psicossomáticas que têm travado a sua vida em todas as áreas, por apenas R$ 41,06 por mês. São apenas R$
R$ 1,36 por dia. R$ 1,36 por dia. Olha só que loucura, eu estruturei isso em um formato que até uma pessoa que vende água na rua, no sinaleiro, consegue entrar. Uma pessoa que vende água no sinaleiro faz pelo menos R$ 100 em um dia. Se você não consegue... R$100,36 por dia, você faz R$1,36 por dia. Uma diarista aqui na minha cidade, ela cobra R$200 para poder fazer uma limpeza dentro de uma casa. Uma diarista consegue entrar na mentoria de desbloqueio emocional tranquilamente. Então não tem desculpa para você não trabalhar o seu interior, para você não trabalhar esses bloqueios emocionais, essa escravidão emocional que você tem passado. Não tem desculpas. Uma pessoa que trabalha no sinaleiro pode entrar, uma diarista pode entrar dentro da mentoria que eu estruturei para que você possa alcançar a sua vida extraordinária. Preste atenção. Preste atenção nisso aqui. E eu vou também dar presentes para os primeiros inscritos. Então, as primeiras pessoas que se inscreverem, os 3 primeiros, eles vão ganhar uma sessão premium individual, de transformação imediata, ok? Então, os 3 primeiros que se inscreverem agora vão ganhar uma sessão individual de transformação imediata. Os 5 primeiros vão ganhar uma mentoria platino. Eu vou fazer uma mentoria com 5 específicos sobre o futuro, uma mentoria platino, ok? E os 10 primeiros, eles vão ganhar um personal anjo da guarda para que possa te ajudar nesse processo diariamente, tá bom? Diariamente, você vai ter uma pessoa da minha equipe te ajudando diariamente, né, para que você não procrastine, para que você dê continuidade em todos os estudos e trabalhe dentro do seu interior, essa jornada de autoconhecimento. E além disso, eu vou entregar também um bônus para os 10 primeiros, uma imersão de cura interior, fora esses 6 meses, esse trabalho de 6 meses, ok? Então esses são os bônus dos primeiros a se inscreverem dentro da mentoria. Os primeiros alunos vão ganhar esses prêmios. Os 3 primeiros, uma sessão individual prêmio. Os 5 primeiros, uma mentoria VIP Platino. E os 10 primeiros, um personal anjo da guarda, mais uma imersão de cura interior. Ok? Então, eu também trago para vocês uma garantia de 45 dias. Para que você tenha certeza que você vai entrar nesse processo. Eu quero que você busque a sua transformação. Eu vou estar com você diariamente, te ajudando, te guiando, ok? A gente vai fazer um trabalho em grupo, ok? Essa mentoria de desbloqueio emocional, ela é em grupo, a gente faz um trabalho online em grupo e os 3 primeiros vai ganhar os bônus, tem os bônus que cada um vai ganhar, e eu vou entregar uma garantia de 45 dias. Se você entrar na mentoria e ver que ela não vai te dar resultado, que você não vai ter resultados emocionais, que você não vai mudar a sua perspectiva de vida, eu devolvo o seu dinheiro 100% de volta. Sem burocracia. Você me manda uma mensagem e eu devolvo o seu dinheiro de volta. Por 45 dias você vai ter acesso a toda essa mentoria. Você tem uma garantia de 45 dias. Então não tem desculpa para você não entrar dentro dessa mentoria. Para você alcançar, para você sair de depressão, de ansiedade, de procrastinação, de bloqueios de escassez, bloqueio do medo, do luto. A vida, ela é feita de decisões. Um dia eu tive que tomar a decisão de sair desse lugar, de ir atrás de conhecimento, de ir atrás de técnicas para poder sair da depressão, da ansiedade, parar de tomar remédios. O que você precisa é de tomar uma decisão. Olha só a decisão que a Bianca tomou sobre a vida dela. A Bianca, ela passou por essa jornada comigo. A Bianca, ela era uma diarista, né? E hoje, graças a Deus, ela está correndo atrás dos sonhos dela, trabalhando como cabeleireira, avançando para construir sua própria empresa. Olha só o que ela disse. Quero agradecer a você pelo carinho e a Deus por ter presenteado você na minha vida, por ser esse profissional incrível, ter mudado a minha vida. Me sinto preparada para avançar. Você fez acreditar que eu sou capaz e a me perdoar e perdoar outras pessoas, a sonhar
e realizar minha eterna gratidão. Olha só o resultado da Bianca. Quando ela veio até mim, ela estava trabalhando como diarista. Ela não tinha o dinheiro todo para poder comprar a mentoria. Ela entrou durante um parcelamento inteligente. Ela não tinha um dinheiro completo no cartão, mas ela tinha R$60 disponível de limite no cartão dela e ela entrou pelo parcelamento inteligente. O que é o parcelamento inteligente? É o parcelamento onde vai cobrar do seu cartão apenas a parcela mensal, não cobra o valor total. Então, a partir do momento, se você não tem os R$397 à vista, a parcela inteligente vai cobrar apenas o valor mensal de R$ 41,06. Não vai cobrar o valor total. Então, se você tiver apenas R$ 41 disponível no seu cartão de crédito, você já consegue dar entrada na mentoria. No caso da Bianca, ela pagou até mais caro, que ela pegou uma turma, né, que eu tinha feito mais caro, ela pagou R$60 por mês. E ela entrou dentro da mentoria. E olha só o comentário dela. Hoje ela está correndo atrás dos sonhos dela, como cabeleireira. Ela fez um curso de cabeleireira, ela está se aprofundando nisso. Ela quer abrir a sua própria empresa. Ela já está rumo em direção a essa jornada. Através de um passo que ela deu de coragem, uma decisão. Olha só o caso da Emanuele. Quando ela chegou até mim, a mãe dela trouxe ela para mim, para que eu fizesse um trabalho com ela, porque ela estava passando por tentativas de suicídio. E olha só o que ela falou, ela estava passando por crises de ansiedade tremendas. E olha só o que ela disse. Quando eu comecei a mentoria com o Vitor, eu estava num momento bem confuso da minha vida, cheias de dúvidas e inseguranças. Quantas pessoas que estão aqui hoje não estão assim, se sentindo assim? Ao longo das sessões, eu me senti muito acolhida, respeitada e muitas coisas foram esclarecidas. A mentoria me ajudou a me entender melhor, a olhar para mim com mais consciência e a lidar melhor com algumas questões emocionais. Hoje, eu consigo perceber mudanças em mim, principalmente em como eu penso e me posiciono. Eu indicaria essa mentoria para qualquer pessoa que esteja buscando autoconhecimento, apoio emocional e mais clareza. Olha só o depoimento da Manuele, uma pessoa que estava querendo se matar, tentando suicídio, e hoje está se sentindo bem melhor, sentindo vida para correr atrás dos sonhos dela. Por quê? Por conta de uma decisão que ela tomou. E nesse caso, a mãe dela que ajudou ela. Às vezes você não vai ter a condição de entrar nessa mentoria, às vezes você não vai ter esses R$40, mas peça ajuda para alguém. Peça ajuda para alguém, para você curar suas emoções, para você curar o seu interior. Olha só o depoimento da Andréia. Estou passando aqui para me deixar meu feedback sobre as sessões que eu fiz contigo, tá? Da mentoria. Foi surreal, eu amei muito. Olha só, eu me senti muito mais leve, muito mais em paz. Não tem como uma pessoa realmente se sentir em paz se ela realmente não resolver, né, os seus bloqueios que ela tem com ela mesma em relação ao seu passado, tá? E você realmente que não fez as sessões com o Vitor, que não fez a mentoria com ele, só faça, que você realmente vai amar, você realmente vai avançar, porque uma pessoa que realmente é travada, que é cheia de bloqueio, ela realmente não consegue avançar. Vitor, muito obrigada, que Deus te abençoe. Pessoal, tá vendo? Tá vendo, pessoal? Não tem desculpa, tome uma decisão para sair desse lugar. Até quando você vai continuar neste lugar de escassez financeira, de depressão, de ansiedade, de luto, com sentimentos de morte, de suicídio? Você precisa de outras pessoas para te guiar nesse processo, assim como um dia eu fui guiado. E até uma diarista, qualquer pessoa consegue entrar dentro dessa mentoria, nessa estrutura. Então a minha equipe vai colocar aqui o link para você. Se você já está pronta para poder entrar na mentoria, acesse o link e faça o seu cadastro. Efetue o seu cadastro para você entrar dentro da mentoria. Semana que vem a gente já vai dar continuidade nas próximas aulas. E você que já está pronto, clica no link, finalize o seu cadastro. E quem ainda não tem
o recurso necessário para poder entrar dentro da mentoria, eu gostaria que você me mandasse uma mensagem no meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link do WhatsApp também, porque às vezes você não tem um cartão de crédito, mas você quer entrar dentro da mentoria. Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp e a minha equipe vai te ajudar com isso. A minha equipe vai te dar algumas alternativas para que você possa dar entrada dentro do seu cadastro, para que você possa entrar na mentoria de desbloqueio emocional e destravar suas emoções, destravar a sua vida, suas finanças, todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, todas as áreas da sua vida. Porque quando você está bem dentro de si, todas as coisas ao redor começam a se organizar. Jesus, ele estava bem, ele estava dormindo no meio de uma tempestade. Por que Jesus ele conseguia dormir no meio de uma tempestade? Porque dentro dele estava em paz. Então, quando você consegue encontrar a paz interior, através dessa jornada, que todo mundo precisa passar por essa jornada, porque na vida tereis aflições. E Jesus nos diz, eu venci o mundo e você também consegue. É claro que você consegue ter uma vida melhor. É claro que você consegue ter uma vida mais realizada. E eu estou aqui para poder te ajudar nessa jornada. Então clica no link para você que já está pronto para acessar com cartão de crédito e efetuar o pagamento. Ou se você não tem os recursos necessários para poder entrar dentro da mentoria, mas você tem interesse, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp e a minha equipe vai te ajudar. A minha equipe vai achar uma forma de te colocar dentro da mentoria para que você fique fácil, tá bom? Para que fique fácil o formato ali de pagamento para você, para que você possa ser restaurado das suas emoções, do luto, da depressão, da ansiedade, da escassez financeira, de todas as áreas da sua vida que possa estar travada. Então, eu espero a próxima turma para dar continuidade na semana que vem. E até aqui eu deixo o meu fim. Aqui eu deixo o meu fim, a minha despedida. Muito obrigado e que Deus abençoe a semana de vocês. Eu aguardo os próximos alunos. Tchau, tchau.